Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no curso Luiz Carlos, em parceria com a Gazeta do Povo, com o gabarito extraoficial da FGV, Exame de Ordem, primeira fase. Eu sou a professora Ana Paula Turra, vou comentar com vocês, bem como trazer o gabarito extraoficial da prova de Direito Constitucional e da prova de Direito Administrativo. Foi... obviamente, constitucional, uma prova muito bem elaborada, como é de costume. A prova de constitucional sempre é uma prova muito inteligente, né? Vou tecer primeiramente, então, os comentários da direito constitucional. Na sequência, direito administrativo, que também foi uma prova muito inteligente, com casos, problemas, todos trabalhados em sala. Professor Tiago, professor Normírio, todos também analisaram a prova conjuntamente. Nós três trabalhamos todas as questões em sala de aula. Inclusive o nosso Periscope, na véspera da prova, trouxe exatamente as questões nos moldes em que apareceram em direito administrativo. Ou seja, tudo foi trabalhado em sala, revisão de véspera, Periscope. Então, quem foi aluno do curso Luiz Carlos não teve maiores problemas. Vamos começar então, pegue aí a sua prova branca. Direito Constitucional, questão de número 13. Vou começar então a tecer os comentários, bem como o gabarito extraoficial. Obviamente, ano de eleição, nós temos aqui uma questão acerca de direitos políticos. André, jovem de 25 anos, é vereador. Ele é vereador pelo município M do estado E, portanto, com domicílio eleitoral nesse estado. Então, ele tem domicílio eleitoral no estado E. Suas perspectivas políticas se alteram quando, ao liderar um grande movimento de combate à corrupção, o seu nome ganha notoriedade em âmbito nacional. A partir de então, ele passa a receber inúmeras propostas para concorrer a diversos cargos eletivos, advindas, inclusive, de outros estados da federação, a exemplo do estado X. Nessas condições, seduzido pelas propostas, analise algumas possibilidades. Gente, essa questão estava completamente fácil. O nível desta questão é de fácil a facílimo, inclusive, certo? A gente sempre alerta os alunos que em ano de eleição, sempre um exame ou dois exames na prova objetiva, claro, cobram aí direitos políticos. Então, vamos aqui, de acordo com a Constituição, que cargo que ele pode concorrer? Gente, artigo 14 da Constituição, deputado federal pelo estado E, certo? Ele não pode concorrer a deputado estadual pelo estado X, porque ele não tem domicílio eleitoral no estado X. Ele não pode ser senador pelo estado E, porque ele não tem idade mínima para senador, que é de 35 anos. E ele não pode ser governador, porque ele não tem a idade mínima, que é de 30 anos. Portanto, letra B de bola, questão 13B, lembrando que estou com a prova branca. Vamos à questão de número 14. O Instituto da Súmula Vinculante, aos poucos, vai tendo suas características cristalizadas a partir da interpretação dos seus contornos constitucionais pela jurisprudência do STF. Considerando a importância assumida pelo Instituto, determinada associação de classe procura seu advogado e solicita esclarecimentos a respeito dos legitimados a requerer a edição da súmula vinculante, dos seus efeitos e do órgão que pode editá-la. Com base no fragmento acima, assinale a opção que se apresenta em consonância com os delineamentos desse Instituto. Nós temos como correta a letra D. A vinculação sumular incide sobre a administração pública direta e indireta e os demais órgãos do Poder Judiciário, não podendo, porém, atingir o Legislativo. Olha, nós temos a questão D como correta, mas eu ainda tenho um comentário a tecer aqui. A D, ela é a mais correta, ela é a menos errada. Porque para que a alternativa D estivesse inteiramente correta, eu e professor Tiago Breus entendemos que deveria constar que a súmula vinculante, ela atinge o poder legislativo no que tange a sua função atípica administrativa. Sim, porque a súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública, toda a administração pública. E nós temos a função atípica administrativa no poder legislativo. Então, ela, obviamente, ela não vincula o legislativo na sua função de processo legislativo, na sua função típica de legislar. Mas, enquanto administração pública, ela vincularia o poder legislativo na sua função atípica, portanto, do legislativo, certo? Mas a correta é a letra D.
Vamos à questão de número 15. Após ampla investigação, os órgãos competentes concluíram que o deputado federal X praticara um crime de homicídio, figurando como vítima o também deputado federal Y, seu desafeto político. Esse fato ocorrido dentro das dependências da respectiva Casa Legislativa despertou um intenso debate sobre qual seria o órgão competente para julgá-lo. Aqui a resposta está na súmula 721 do Supremo Tribunal Federal. Alternativa A, pelo STF, órgão competente para processar e julgar os deputados federais em qualquer infração penal comum. Lembrando que ele era deputado federal, certo? Portanto, letra A correta. Questão de número 16. O governador do Distrito Federal, ao tomar conhecimento de que existe jurisprudência pacífica no STF a respeito da competência do município para legislar sobre os requisitos de segurança das agências bancárias, solicita à Procuradoria-Geral do Distrito Federal que se manifeste acerca da possibilidade de uma lei distrital tratar sobre a matéria. Acerca do caso, vamos julgar a correta. A correta é a letra A. Haveria tal possibilidade, pois o Distrito Federal possui competência legislativa reservada tanto aos estados quanto aos municípios. Alternativa A correta. Questão de número 17. Questão de número 17, nós concordamos, temos que concordar, que foi a questão mais trabalhosa aqui da prova de direito constitucional. Não é de costume, a FGV trabalhar uma questão sobre a história, né, do constitucionalismo brasileiro. Tá? Então essa seria a mais trabalhosa para o candidato, em que pese, né, reitero mais uma vez, tivemos uma prova de direito constitucional fácil e ao mesmo tempo bem elaborada. O constitucionalismo brasileiro, desde 1824, foi construído a partir de vertentes teóricas que estabeleceram continuidades e clivagens históricas no que se refere à essência e à inter-relação das funções estatais, tanto no plano vertical como no horizontal, bem como a proteção dos direitos fundamentais. A partir dessa constatação, julgue a correta. A correta é a letra D. A Constituição de 1946 foi promulgada e reinaugurou o período democrático no Brasil, tendo contemplado um rol de direitos e garantias individuais. Questão de número 18. José, internado em hospital público, tratamento de saúde, solicita a presença de um pastor. Então ele solicita a sua assistência religiosa. Lembrando que o Brasil é um estado laico, lembrando que a Constituição brasileira protege o acesso, o direito à religião, à prestação religiosa, não importando qual religião, e tanto em unidades de internação coletiva como militar. Vamos ver. Então, a resposta, obviamente, aqui é artigo 5º da Constituição Federal. O pedido é negado pela direção do hospital sob a alegação de que, por se tratar de uma instituição pública, a assistência não seria possível em face da laicidade do Estado. Inconformado, ele consulta o advogado. A correta é a letra B. A direção do hospital não tem razão, pois embora a Constituição Federal de 88 reconheça a laicidade do Estado, a assistência é um direito garantido. E eu entendo mais ainda. Nosso Estado é laico, nós não temos uma religião oficial, né? E mesmo que, modificando um pouco a questão, em se tratando de um hospital privado de uma religião católica, mesmo assim, deveria ser deferido também a assistência religiosa evangélica, que é o caso aqui, né? Pastor, obviamente, religião evangélica. Então, nós temos aqui o direito à assistência religiosa no artigo 5º como fundamento. Então, letra B. Questão de número 19. O presidente da República tem dúvidas sobre como proceder em determinado projeto de lei que vem gerando muitas críticas na imprensa. No 14º dia útil do prazo para sancionar ou vetar o referido projeto de lei, o chefe do Executivo consulta o advogado-geral da União para saber os efeitos jurídicos que adviriam do transcurso do prazo de 15 dias úteis sem adoção de nenhuma providência expressa. De acordo com a sistemática, essa situação implicaria o quê? Gente, questão muito bem elaborada, mas também muito acessível para o candidato responder. Letra B, sanção tácita, o que não exclui a possibilidade do chefe do Poder Executivo
promulgar a lei, ok? Portanto, questão 19, letra B. Assim encerramos a nossa correção de Direito Constitucional, primeira fase OAB-FGV. Na sequência, venho com Direito Administrativo. Fique ligado, nos acompanhando.